A paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o próprio Deus vestido de carne, que morreu e ressuscitou, e hoje é o Espírito que dá vida, o Espírito Santo que está em todo lugar. Que a paz desse Senhor, Criador dos céus e da terra, esteja na minha vida e também na tua vida. Shalom Adonai. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Que maravilha, não é? Nós temos a revelação de quem é o Espírito Santo, quem é o Senhor Jesus Cristo, quem é Deus. Há dois mistérios na Bíblia. O mistério de Cristo é a igreja. O mistério da igreja é Cristo. E o mistério de Cristo é Deus. Quando você tem a revelação de Deus no seu interior, do mistério da igreja e do mistério de Cristo, você entendeu toda a palavra de Deus. Simples, né? Qual é o mistério da igreja? O mistério da igreja é que todas as pessoas que creram e o receberam, desde o primeiro homem até o último, faz parte do seu corpo, do seu reino, que é a igreja, sua noiva, que será sua esposa. Ele não tem duas noivas, ele só tem uma noiva. Ele não tem duas esposas, ele só tem uma esposa. Ele não tem dois povos, ele só tem um povo, o reino dele. O que é a igreja? Eu e você. Com todos os que creram na face da terra, no universo. Olha que maravilha, e que vão crer ainda, estão na mesma igreja. Quando você tem essa revelação, aí você toma consciência que o pastor, que é ele, está dentro de você. Ele é a unção, ele é o Espírito Santo, dentro do teu espírito. E é dentro de você que ele quer governar você, que ele quer reinar na sua vida. Que ele quer ser seu amigo, onde você pode falar com ele e ele falar com você. E você viver essa intimidade com Deus cada dia da sua vida e pela eternidade. Então, qual é o mistério da igreja? O mistério da igreja é Cristo, é que Cristo está dentro de todos os que creram. Aí você não vai precisar mais, não é? Servir religião, denominação, templos religiosos, nada disso. Seguir nenhum homem, não. Siga o Senhor dentro de você, Ele é o seu pastor e nada te faltará. Agora, se você quiser um homem como pastor, vai te faltar muita coisa. Inclusive exemplos, né, de nós sermos fiéis a Deus. Então, qual é o mistério da igreja? É Cristo, é que Cristo mora na igreja. E Cristo não mora dentro desses templos que as pessoas fazem, quer seja de ouro, de prata, de barro, não mora lá. Aquilo não é igreja, nunca foi e nunca será. Mas a igreja é o templo do Espírito Santo, sou eu e você. Olha que mistério maravilhoso. O mistério da igreja é Cristo. Qual é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é que ele é o próprio Deus, vestido de carne. Ele se vestiu de carne por meio de Maria e nasceu como um homem, teve um viver normal, como um ser humano, sem o pecado. Quem é o homem que nasceu de Maria? É o menino que vos nasceu, um filho se vos deu, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Isaías 9,6, é ele. Esse é o mistério, Deus, ele mesmo se fez como um de nós. Olha, o Criador de todos os astros celestes, as galáxias, universos, planetas, para redimir eu e você da mão do diabo. Ele falou assim, eu vou me vestir de carne como um mortal. Eu vou experimentar o que é morrer. Ele é imortal e ele experimentou a morte por causa de mim e de você. Qual é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é que ele morreu e ressuscitou. E ele é o Espírito que dá vida. Está disponível para todos os que crerem. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Ó Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? É o Espírito Santo. É Deus que se vestiu de carne. Ele é o Criador dos céus e da terra. Esse é o mistério de Cristo. Ele é o próprio Deus. E ele é o Espírito que está em todo lugar, está dentro de mim e de você. Por isso que eu e você fomos criados à imagem dele. O meu espírito foi feito para ter o Espírito de Deus. Não invoque outros espíritos. De mortos, de anjos, de demônios, nada. Invoque só o dele. Ó Senhor Jesus, tu és meu único marido. O único Deus, o único Espírito que habita no meu.
E ainda peça para ele, fala, Senhor, se há alguma influência no meu corpo, no meu espírito, na minha mente, eu expulso no teu glorioso nome agora, sai em nome de Jesus. Porque o meu templo, o meu corpo é somente para a tua casa, para a tua adoração, para o teu louvor. Não é muito difícil nós ganharmos a revelação da igreja e de Cristo. Quando você entende isso, você entende a Bíblia. Quando você não tem essa revelação, você segue religiões e homens. Ou você não crê porque você acha que foi só homem que escreveu isso aqui. Tem nada a ver com Deus. É porque você não tem o Espírito. É porque você ainda não é a igreja, o corpo de Cristo. Aleluia! Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de Amós. Amós capítulo 6. Amós, um profeta de Deus que reinou para o povo de Israel, quando ele já estava dividido politicamente, reino do norte e do sul, o reino de Jeroboão, que foi o primeiro rei das 10 tribos do norte. E aí o Roboão já tinha morrido, e agora estava Uzias reinando, e ele profetizou. E esses dois reinos, o norte e o sul, foram levados para o cativeiro por causa da idolatria, tá vendo? Não? Trocaram o Espírito de Deus, de Jeová Deus, por deuses falsos das nações e se curvaram diante das idolatrias. Foram banidos do país. O país foi totalmente devastado, não sobrou nada, nada. Nem raiz, nem ramo, a Bíblia diz. Cuidado, não tem outro Deus além dele, é um Deus zeloso. Mas ele também é fiel. 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda. É certo que algumas pessoas são canhotos, são destros, né? Mas eu não, tenho o braço direito é mais forte. Já imaginou? 1000 no braço direito e no braço mais fraco 10.000? Só Deus faz isso. Foi por isso que Sansão matou 1000 num dia só com um pedaço de osso de jumento. É o Senhor que faz a vitória, Ele é que dá a vitória. E se Ele quiser, você não precisa nem lutar. Ele luta por você, você só fica olhando e louvando e adorando. Mas Israel se esqueceu do Senhor. Se esqueceu dessa aliança do único Deus, o único Espírito, o único Rei que é Ele. E pediu homens como reis, tá vendo? É igual a religião hoje. Troca o pastor e pede homens como pastores, como líderes. Qual é o fim? Destruição. Então aqui no capítulo 6 mostra a corrupção, o que entrou no meio do povo de Israel, que veio o julgamento de Deus. Ai dos que repousam em Sião, Jerusalém, cidade de Jerusalém, a capital de todo Israel e a capital de Judá. E dos que estão seguros no monte de Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte, das 10 tribos. Se achavam seguros, estamos na capital, lugar mais vigiado do país, mais protegido. Que tem nome entre as primeiras nações e aos quais vem a casa de Israel. Então Deus colocou Israel como uma nação soberana e ela sobrepujava as outras nações. E os judeus se orgulharam disso, mas se aliaram aos deuses das nações, às imagens de escultura. Passai a Calné e vede dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus, são melhores que esses reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que lhe dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros no meio da manada, que cantais ao som de alaúdes e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebei vinhos em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Deus deu porção dobrada para José. José é um dos filhos de Jacó. Não existe a tribo de José, existe a tribo de Manassés e Efraim, porque ele foi abençoado por Deus, porque foi fiel ao Senhor, não trocou ele como outras pessoas o trocaram, mesmo diante das mais adversidades, ele falou assim, eu sou de Deus, se perecer, perecer, igual a rainha Esther.
Eis que agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Toda essa mordomia foi Deus que proporcionou para eles. Cama de marfins, cordeiro gordo, instrumentos, festas, ungüentos. Mas esqueceram-se do Senhor e se prostraram diante de imagens de escultura. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Olha, tá vendo? Deus também tem alma. Ele também tem sentimento. E ele foi ofendido pelos filhos de Israel quando eles se prostraram diante das imagens de escultura. O Senhor, Deus dos exércitos, ele é o Deus da guerra. Ele é amor, mas ele também é o Deus da guerra. Tenho abominação pela soberba de Jacó e aborreço os seus palácios e entregarei a cidade e tudo que nela há. Por que será que o Senhor se irou e se aborreceu contra Jerusalém, contra os descendentes de Jacó? E acontecerá que, ficando de resto 10 homens em uma casa, morrerão. Nos capítulos anteriores que a gente leu aqui de Amós, falou que de 100 ia sobrar 10, de 1000 ia sobrar 100. Agora o Senhor falou que até os 10 que sobrou ia morrer. E alguém tomará o seu tio, ou o que o queima, para levar os ossos para fora da casa, e dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Deus estava tão irado que não permitia que eles nem mais invocassem o seu nome, professassem o seu nome. Quanto mais diziam o seu nome no meio daquelas imundícias, mais ele castigava o povo. Porque eis que o Senhor manda e será ferida a casa grande de quebraduras e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-las com bois? Por que haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna? Tudo que Deus deu de bom para Israel, Israel fez daquilo uma imundícia, um pecado, uma abominação contra o Criador. Vós que vos alegrais, de nada vós dizeis: não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Isso é a soberba do diabo, de Satanás. Eles acharam que eles eram fortes e tinham conseguido seus palácios, seu reino, porque eles tinham força em si mesmo, inteligência, força física, habilidade para a guerra. Você também pensa assim? Que você é doutor, que você é advogado, que você é juiz, que você é presidente, que você é alguma coisa, que você é um gari, porque foi pela tua inteligência que você passou no concurso? Ou você reconhece que você não é nada e que Deus está dando de presente para você as coisas que você não merece? O que eu mereço de Deus? Nada. Mas quando nós permanecemos numa condição de que obrigado, Senhor, pelo que o Senhor me deu, o Senhor me está me concedendo para viver nessa terra uma vida de paz, de conforto, e você não deixa a soberba cair na tua cabeça, de que eu que consegui, eu que fiz com a minha força, aí você cai nessa situação. Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até o ribeiro da planície. Não tinha acontecido ainda, quando Amós falou isso. E todos os outros profetas antes de Amós já tinham avisado o povo que o povo ia ser levado para o cativeiro, pelo rei da Assíria e pelo rei da Babilônia. E não tinha sido levado. Eles ainda estavam nos seus palácios, comendo as carnes gordas, fazendo festas, bebendo vinho. E eles não deram ouvidos à palavra de Deus. Foram exterminados. Como a gente já viu nos capítulos anteriores, o que sobrou? Um pedacinho da orelha, um pedacinho das patas. Foi o que o pastor tirou da boca do leão. E o resto o leão comeu. Por que está escrito assim? Porque houve um remanescente. Poucos judeus, depois do cativeiro, voltaram para Israel.
E o país foi restaurado, o templo foi restaurado, o altar foi restaurado, a adoração a Deus foi restaurada. Mas eles nunca mais foram aquela nação que sobrepujava sobre as outras nações. Pelo contrário, eles se tornaram escravos do Império Romano, babilônico. Está vendo? E no ano 70, foram destruídos de novo. Por quê? Porque eles gritaram para Pilatos: caia sobre nós e os nossos filhos o sangue desse homem. Caiu mesmo. No ano 70, o Império Romano destruiu Israel novamente, cabalmente, destruiu o templo, acabou o sacrifício. O leão comeu de novo o povo de Israel. Só sobrou a orelhinha e as perninhas. Em 1948, agora, nos nossos dias, Israel foi restaurado. Deus trouxe a orelhinha, um pedacinho só. E hoje Israel está edificado. Nós somos a última geração do livro de Mateus. A figueira floresceu. Novamente os judeus vão passar pela purificação do fogo por meio da grande tribulação. Todos os judeus serão forçados a adorar o anticristo. Mas haverá um pedacinho da orelha, um pedacinho das perninhas, que não vai se dobrar diante do anticristo. E por causa disso, todos os exércitos da terra se voltarão contra Israel no final da grande tribulação. É a guerra do Armagedon. E eles invocarão: Jeová, cadê sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó? Ó Jeová, Jeová Deus, vem nos salvar. Ele vem. Quem é Jeová Deus? É Jesus Cristo que se fez carne, que é a igreja. Ele virá junto com os santos da igreja vencedores para salvar o Israel terreno. O Monte das Oliveiras vai se abrir e o povo vai entrar, sendo salvos por aquele vale. E a igreja, o corpo de Cristo, o reino de Deus, junto com o Senhor, pisará o lagar da cólera da ira de Deus, a guerra do Armagedon. O diabo será preso, vai começar o reino milenar. Haverá um remanescente das nações, só 1/3 das nações vai sobreviver, está no livro de Apocalipse. Israel, convertido, vai ensinar agora a palavra de Deus para quem ficou depois da grande tribulação, quando o diabo foi preso, e vai ensinar as nações a adorar a Deus. E você? E eu? Onde que eu estarei? Deus tem aliança com Abraão, Isaque e Jacó, por isso que ele virá salvar Israel. Mas ele tem aliança também com a igreja, com o povo dele, onde ele é pastor. Que os vencedores do povo dele, que não se dobrar ao sistema religioso, que não se dobrar a imagens de escultura, que não se encurvar de homens se declarando líderes da igreja, serão vencedores, serão arrebatados antes da grande tribulação. Não é o conhecimento que te leva você a ser arrebatado, é a obediência. Mas se você não tem conhecimento, como que você vai obedecer? Vamos pedir misericórdia para o Senhor, porque aqui Amós avisou o povo de novo, eles não deram ouvidos. E o julgamento chegou. A grande tribulação está chegando, o julgamento está às portas. Se você não crê, você será como esses que foram destroçados pelo julgamento de Deus. Você não vai subir, se você tem a vida de Deus e não é fiel, você vai ficar. Eu também. Aí seremos forçados a adorar o governador mundial como Deus. Se o fizermos, nós somos os falsos irmãos no meio da igreja. Porque lá em Apocalipse está escrito que quem se declara igreja e aceita a marca do governador mundial, nem o seu nome estava escrito no livro da vida. O que era então? Era o joio no meio do trigo. Mas o trigo, que não é vencedor, será passado pelo fogo. Não aceitarão a marca do governador porque viram os outros irmãos serem arrebatados antes da grande tribulação. E eles sabem que a única coisa que pode os tornar fiéis, vencedores e direito a reinar com Cristo é não adorar o governador mundial. Mas o negócio, a chapa é quente. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz nada sem a sua senha.
Quanto tempo você vai suportar sem água, sem comida, sem remédio, sem energia elétrica? Quanto tempo? Um dia? 2 meses? Um ano? São 3 anos e meio, 1260 dias, esta aflição na face da terra para a igreja que ficou. E para o Israel terreno, que será purificado por meio desse fogo, desse julgamento de Deus. Vamos pedir misericórdia para o Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, tira o nosso coração obstinado, incrédulo e desobediente. Ajuda-nos a ouvir a Tua palavra por meio de Amós, que mais uma vez avisou o povo, e o povo endureceu a sua cerviz e não te obedeceu e não se arrependeu, e sofreu o Teu castigo. Senhor, hoje mais uma vez o Senhor está nos avisando, nos alertando sobre a grande tribulação. Obrigado pela Tua revelação, da Tua igreja, do Teu povo, e a revelação do Senhor, que é o próprio Deus, o Criador. Tem misericórdia de nós, Senhor. É no Teu nome que oramos. Amém. Que Ele te abençoe ricamente. Que Ele me dê um coração para crer na palavra. Está tudo bem, mas está chegando o fim. Que Ele me ajude a crer e eu não colocar a minha confiança nas coisas que são terrenas, que vai ficar tudo aí e tudo vai perecer. Que o Senhor tenha compaixão de mim e de você. Deus te abençoe. Amém.